Vamos lá, galera. Queria que vocês fechassem os olhos e a gente pudesse orar rapidamente. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Deus, que o que for falado hoje aqui, Senhor, seja direcionado, Deus, vindo do Teu trono. Que o Senhor possa usar a minha boca, usar a minha vida, Deus, nessa noite. Que o Senhor possa abrir os corações que estão aqui presentes. Deus, que essa palavra possa trazer transformação e vida, Deus, no nosso interior. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu queria só dar um alerta, né? Essa palavra não é direcionada, né? Eu não estou aqui para acusar, para falar de alguém, porque primeiro ela veio para mim, né? Essa palavra ela trouxe um entendimento diferente das coisas. Então não leve ela como uma acusação, mas leve e receba ela como uma oportunidade de mudar. Porque a única coisa que transforma a nossa vida é a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida é algo importante. Então, se nós somos cristãos, nós precisamos ter esse entendimento de mudança. E o tema da palavra é transformados. E o que significa a palavra transformados? Significa modificados, alterados, mudados, convertidos. Isso é o que significa. Convertido significa também mudança de convicção. E transfigurados também, muitas das vezes acontece. Quando somos transformados, nós somos modificados, alterados, mudados e principalmente convertidos. Essa palavra indica que algo passou por uma mudança de forma ou de estrutura ou de estado. Transformação significa você mudar. Sendo também comuns a gente usar o termos, né? Como remoldados, ou transmutados, ou metamorfoseados. Todas essas palavras têm o mesmo sentido. E isso significa que algo ou alguém sofreu uma transformação. Uma transformação realmente profunda. Uma mudança radical de forma, de estrutura, de aparência, de comportamento ou até mesmo de caráter. Transformação significa isso. E aí já fica a primeira interrogação, né? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? O que é que eu estou fazendo com ela? Será que o meu dia está trazendo transformação? Eu vou falar um pouco de mim, né? A minha profissão não é fácil. E a gente sempre brinca lá no trabalho. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar com comportamentos não é fácil. Hoje eu até entendo o porquê Deus permitiu escolher a minha profissão. Eu era um cara muito tímido, né? Quando eu era criança, eu era muito tímido. E até a adolescência eu tinha um pouco de timidez. Isso daí começou a quebrar da minha juventude, né, para fase adulta, onde eu tive que me relacionar com pessoas. E a minha profissão, ela age muito nisso. Você lida com pessoas, você lida com comportamentos, com atitudes que muitas das vezes estão erradas, e você precisa mostrar à pessoa como deve fazer o certo. E não é fácil, né? E não é fácil. Por isso que a transformação, ela mexe muito, principalmente no nosso comportamento e no nosso caráter. Eu não sei vocês, mas eu todos os dias eu vivo, né, como a gente brinca aí, né, a gente mata um leão por dia, né, ou às vezes até 2 ou 3. Não é fácil se manter firme no mundo que nós estamos vivendo hoje. E a transformação em Cristo, ela precisa mudar o nosso caráter. E como está a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso caráter? O seu caráter já foi transformado por Jesus?
Isso é uma palavra hoje que vai te desafiar. Eu estou vivendo ela já há alguns dias ou semanas. E não é fácil mudar algumas coisas, mesmo a gente sendo cristão. Quando nós somos cristãos, muitas das vezes, a pancada é maior, né? Do que aquelas pessoas que vivem no mundo sem seguir nada, sem viver, muitas das vezes, um compromisso com Jesus. E viver um compromisso com Jesus, queridos, é não viver a nossa vida. É você entender que todos os dias somos escravos deles. Nós somos escravos, nós morremos para nós mesmos. E não é fácil. Quem é casado, muitas das vezes, problemas que podem surgir dentro de casa, conflitos, e você muitas das vezes tem que morrer para si mesmo. E você precisa muitas das vezes morrer para si mesmo. E aí eu queria que você abrisse lá em Salmos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Transformação significa você mudar de estado, de condição, de comportamento e de caráter. Será que todos os dias nós estamos dizendo a Jesus: o Senhor é a garantia do meu futuro? Ou ainda nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, do nosso jeito? Porque eu acho assim, porque eu quero assim. Tem simples coisas, gente, na nossa vida que às vezes quem vive debaixo do discipulado acha que... Eu sempre digo para os discípulos também, tento viver isso intensamente. Até mesmo as mínimas coisas, mínimas decisões, eu tento e busco uma direção de Deus e do meu discipulador. Porque aquilo mesmo mínimo pode mudar a minha vida, pode trazer uma mudança. Algo que muitas das vezes pode mexer com o meu futuro. E por isso que o salmista diz: Senhor, Tu és a minha porção, a minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Devemos permitir que a palavra de Deus traga mudança todos os dias em nossas vidas. E todos os dias é uma batalha, é uma luta, para que a gente possa manter essa transformação constante. Porque um cristão, ele não só muda uma vez, ele muda diariamente. Dia após dia tem uma mudança. Dia após dia você tem uma oportunidade de mudar em algo. Às vezes eu costumo dizer no trabalho também, falando para as pessoas, que o ser humano ele se acostuma fácil com as coisas. Ele gosta muito de viver na zona de conforto, né? Por isso que muitas das vezes a gente engorda um pouquinho. Fazer dieta não é fácil. Mas às vezes no meio cristão, na nossa vida com Deus, também é a mesma coisa. Deus ele pede para a gente ir mais além, ter um tempo com Ele, mudar de vida, mudar a nossa mentalidade, mas muitas das vezes nos conformamos com aquilo que temos ou que já somos em Deus. Mas Deus ele diz que Ele quer algo mais. Todos nós devemos desenvolver com Ele um relacionamento profundo, um relacionamento de transformação diária. Eu olhando para a vida de Jesus, eu digo, poxa, eu acho que não foi fácil. Jesus sendo Deus, vir à terra, ser criado pelos pais, obedecer, aquilo no coração dele, imputando o chamado que ele tinha para cumprir na terra, mas ele se tornou obediente. E a gente vê Jesus, às vezes na palavra, né, fora de cena na sua adolescência, na sua juventude, mas entrando na fase adulta, naquele período que foi chamado para ele. E às vezes é assim na nossa vida, a gente não quer sair da zona de conforto, não quer obedecer aquilo que o próprio Cristo tem para nós. Nós muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito. E muitas das vezes nós já estamos em Cristo há muito tempo. E se você não está em Cristo, está vindo aqui pela primeira vez, nunca conheceu Jesus realmente de fato, Ele pode mudar a sua história. Ele pode começar uma transformação a partir de hoje.
Porque todos os dias, queridos, quem concorda comigo? Levanta a mão. Todos os dias é um dia de transformação, né? Ainda bem, né? Vocês ganharam aí R$10 por levantar a mão. Depois vocês me cobram. Estou brincando, viu? E todos os dias é dia de transformação. E a gente precisa pedir a Jesus isso. Jesus, me mostra onde é que eu preciso ser transformado. Qual é a área que eu preciso ser transformado? Rapaz, e meu ambiente de trabalho é bênção. Eu declaro que é bênção sempre. Mas tem seus momentos que... E é ali onde muitas das vezes eu vejo o Lemuel antigo querer reinar. A minha vontade, a minha carne. E eu tento me controlar, pedir o Espírito Santo me ajude. Seja o Senhor na minha frente. Que as pessoas quando falarem comigo, veja o Senhor. Não deixe eu ser quem eu era. Eu não quero. Mas não é fácil deixar de ser. Então, devemos permitir essa mudança todos os dias. E eu não tenho dúvida, queridos, que muitos de vocês já viveram coisas, né? Tantas coisas, caminharam em caminhos, né? Que muitas das vezes são caminhos sem volta. E pela graça de Deus você está aqui hoje. Mas quantos vocês conhecem que caminharam o caminho que vocês trilharam e se deram mal? Eu tenho amigos que já morreram. E se eu caminhasse na pegada do que eles, amigos que eram mais velhos, outros da mesma idade, outros mais novos. Mas se eu caminhasse na minha fase de criança, adolescência e juventude há um tempo atrás, eu poderia não estar aqui hoje. Mas foi onde a graça de Jesus me alcançou. A graça de Jesus nos alcançou. E aí, esses caminhos muitas das vezes não são caminhos que a gente consegue voltar. Quando o pastor Kleber falou comigo, acho que foi final de abril, não foi? 2 semanas atrás. Me passou um filme depois da conversa com ele. Eu fiquei depois num cantinho, estava com os irmãos no aniversário, mas depois eu fiquei com o Zac só pensando. Poxa, velho, tanta gente boa passou por aqui, da nossa geração, e não estão mais hoje. Por quê? Porque esses caminhos que eles trilharam, ou começaram a trilhar outro caminho, levaram eles para fora da presença de Deus. E é triste a realidade. E a gente precisa entender que Deus, Ele perdoa. Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele me limpa. Ele te limpa de tudo que você fez de errado. A gente precisa entender isso. Deus, Ele me limpa e te limpa de tudo que nós fizemos de errado. Mas nós não podemos permanecer no erro. A gente não pode permanecer com comportamentos que ainda insistem em permanecer na nossa natureza. E o que a gente precisa entender isso? E o que é o erro? O que seria o erro? Não permanecer no erro. Erro é o ato ou efeito ou ação de se enganar, equivocar-se ou desviar-se da verdade, da direção correta. Tudo aquilo que lhe desvia da direção correta de Deus, do caminho de Deus, te faz muitas das vezes você seguir a sua vontade do que a vontade de Cristo. Isso é erro. E muitas das vezes nós caímos nisso sem pensar, sem perceber. Mas está aí a intenção do nosso coração. Está aí o olhar que nós precisamos ter todos os dias, principalmente nesses tempos, né? São tempos difíceis. As propostas vêm na porta do nosso coração. Propostas surgem todos os dias, convites surgem todos os dias. Mas como é que você está se comportando? Você permite mudar de direção? Ah, mas é rapidinho e daqui a pouco eu me arrependo e volto. Não tem esse rapidinho. A gente precisa mudar, queridos. Passar por algumas situações e circunstâncias de erros ou de quebra de princípios que cometemos no passado não significa que eu ou você não mudamos ou que não estamos mudando.
Porque muitas coisas que nós cometemos no passado vêm como consequências hoje. Vêm como consequências, como cobrança. E às vezes é um alerta, né? Isso não significa que a gente não está mudando. Significa que eu e você temos a oportunidade de sermos maduros. E de decidir o que é correto. E de decidir as coisas da maneira correta. Quando a cobrança vem, a pressão vem, os mesmos erros batem a porta, é a hora da gente ter maturidade e decidir: epa, peraí, velho, qual o caminho que eu vou seguir aqui? E queridos, é só através do Espírito Santo que a gente consegue mudar de direção. É só a ajuda dele. É só através da ajuda dele. Então, queridos, desenvolvam uma cultura de relacionamento com o Espírito Santo. A gente é fácil de deixar de orar, de deixar de ler a Bíblia, de fazer a vontade de Deus. E nesse tempo é que está mais fácil ainda de acontecer isso. E só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir fazer as coisas certas. É só através do Espírito Santo e do poder da palavra de Deus que eu e você permaneceremos de pé. É só através dele que decidimos e conseguiremos fazer as coisas certas, as escolhas certas. As nossas escolhas, ela tem poder muito grande de decisão. Ela tem um poder de mudar a nossa vida, nosso futuro, a nossa história. A gente viu aqui em Salmos que é só através de Deus, do Senhor, que nós temos garantia do nosso futuro. As nossas decisões, elas têm um poder muito grande de mudar o curso da nossa vida. E isso, eu acredito que não só na minha vida, mas na vida de muitos de vocês aqui, começou essa mudança a partir de quando você conheceu a Cristo. Eu fico na frente aí no meio, nesse desafio, né? De ficar aí no meio e atirar a primeira pedra para quem acha que não foi através de Jesus que começou a mudança. É só Jesus que tem esse poder de transformar a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Todos os dias estamos cercados de propostas, de decisões que estão na nossa frente que precisamos tomar. E o que é que a gente vai fazer? Hoje de manhã o pastor Manassés falou, né? Algo também nesse sentido. A gente deve pregar o que vive e viver o que prega. Não é fácil não. Não é fácil. Quem aqui acha que é fácil ser exemplo? Levanta a mão. Amém. Vocês estão no mesmo time. Eu estou no mesmo time que vocês. Não é fácil. Não é fácil. No ambiente de trabalho, quando você se torna referência, acho que um mês para cá, a coisa mudou lá. E acendeu um farol, acho que marcaram as minhas costas assim. Em toda a reunião é citado o meu nome. Em todo treinamento pela gerência corporativa é citado o meu nome. Eu disse, pronto. A gente vê quando a gente tem uma referência, né? Se torna uma referência. Mas quando é marcada, isso ali foi uma oportunidade, um alerta de Jesus para mim. Se torne uma referência mais ainda. Seja transformado mais ainda. Mude o seu comportamento nisso, mais ainda. E a gente precisa compreender, queridos, que só é através de Jesus, através do Espírito Santo, que nós conseguiremos permanecer de pé. O que não podemos é permanecer no erro e voltar para ele, para as coisas velhas. E a gente precisa entender que, não sei, pode ser que você tenha sofrido, né? Está sofrendo consequências, mas que lá atrás você caía muito na masturbação, na pornografia, falava palavrões, tinha comportamentos errados, era muito sensual, seja o homem, seja a mulher, era muito sensual.
Sei lá, na academia, quando você ia malhar, você botava aquelas camisas, né? Os homens, né? Bem curto ou regata, e hoje é uma luta, né? Comportamentos não convenientes, né? Para um cristão. Pode ser que você tinha algumas coisas assim. Caía na prostituição, na bebida, na farra, passava dias, e que muitas das vezes hoje você sofre algumas consequências daqueles erros. Às vezes a abstinência, né, quer ficar batendo na nossa mente. Mas a gente precisa entender que a transformação, ela é contínua, ela é constante. Ou não sei, você pode não ter caído em alguns pecados como esse. Você pode ter vivido outras situações, como na depressão, no medo, como a falta de paternidade. Ou você era uma pessoa rancorosa, orgulhosa, tinha falta de perdão para liberar perdão para as pessoas. E aí a pergunta: você vai permanecer no mesmo erro? Quando esses mesmos erros tentam hoje voltar na sua vida, que o diabo, ele não deixa quieto não, né? Você passa um tempo de boa, de repente, espera aí, que pressão é essa que está acontecendo? É um círculo, né? Volta de novo, você tem que ser maduro. Consequências virão, problemas virão, mas não podemos aceitar e viver presos neles. A gente não pode aceitar viver presos nesses erros. Alguns aqui eu conheço, outras pessoas eu não conheço tão de perto, né? O passado, o pastor Kleber deve conhecer muito mais que eu, os pastores. Conhece muito mais a vida de vocês aqui. Alguns, ou a grande maioria, eu conheço a vida, né, que passou. E aí, galera? Como é que a gente se comporta quando essas pressões começam a vir novamente? A gente vai aceitar viver preso neles novamente? Ter as mesmas atitudes? Muitos são casados aqui e já vieram casados antes de conhecer a Cristo. E eu tenho certeza que antes de conhecer a Cristo vocês eram uma coisa e hoje são outras. São outras pessoas. E aí? Quando os atritos vêm, as coisas começam a ranir, né? Como é o seu comportamento? Eu sempre brinco, né? No relacionamento, um tem que perder. E às vezes sempre é aquela pessoa que sempre perde, né? Cede para que a paz seja reinada. Se você é essa pessoa, continue sendo. Não volte ao mesmo erro. Não volte ao mesmo erro. Se você viveu na depressão, viveu no medo, ou na ausência da paternidade, não volte a isso. Jesus já lhe transformou, Ele vem lhe transformando. Precisamos ter a maturidade de mudar e avançar. Todas as vezes que esses erros, esses pontos que eu falei, tentam voltar na sua vida, são oportunidades, lembre-se disso, são oportunidades de mudança. Vocês precisam ter maturidade de entender que vocês não são mais os mesmos. Jesus já mudou e continua mudando a vida de vocês. Vocês precisam ser transformados e avançar. E eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 9:16, que diz assim, ó: ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e se fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Precisamos ser transformados, queridos. Sair do que é velho em nós mesmos e avançarmos para o que é novo em Deus. O que é passado, já passou. Não podemos viver no passado. Precisamos avançar e receber o novo de Deus. Como nós queremos ser cheios do Espírito Santo se temos as mesmas atitudes, os mesmos padrões e comportamentos que antes? Quando a pressão vem. Quando você está de boa, é muito fácil. Mas quando está na pressão, qual é a atitude que nós tomamos?
O que é que nós fazemos? Como queremos ter uma família ajustada e exemplar se não somos exemplos nem para os nossos, nem para os de casa? Como queremos ser igreja se ainda entre nós há fermento, né, de fariseu? Não é aquela música não da menina lá, né, tá amarrado. Mas se ainda em nós às vezes tem fermento no nosso meio. Isso se torna, gente, quando a gente fala fermento de fariseu, se tornando muitas das vezes hipócrita, tem hipocrisia, legalismo, que muitas das vezes se torna religiosidade. Às vezes eu faço isso, eu cumpro esse rito aqui, ó. Eu jejuo tantos os dias e o cara que só jejua uma vez na semana no jejum, então eu sou o melhor. Eu boto uma capa de religioso, né? E isso não é, gente. Ou muitas das vezes nós temos mentalidade superficial nas coisas de Deus. Achamos fútil. E quando muitas das vezes a nossa liderança fala, gente, do discipulado, do abrir, do falar, mesmo uma coisa simples, quando a gente fala aqui, eu tenho certeza que muitas das vezes as pessoas olham assim, até o pastor Manassés, o pastor Kleber, a galera fica, oxe, esse cara tá falando besteira, pô. Até nisso, eu tenho que ser transparente. Precisa, se não for transparente, não há mudança de vida, não há mudança de comportamento. Se nós tivermos uma mentalidade superficial nas coisas de Deus, as coisas não avançam. Nos tornamos religiosos. A gente precisa parar de ser muitas das vezes hipócritas com nós mesmos. Muitas das vezes temos comportamentos que não são certos e queremos dar uma de bom, ou uma de boa, né? De bom cristão ou de boa cristã. Mas a semana toda o comportamento não é aprovado pelo Espírito Santo. E a gente sempre fala aqui, né? O lugar melhor de esconder pecado é a igreja. Você sorri, abraça. Mas quem é você durante a semana? Quem é você durante os outros dias? Quem é você em casa, no trabalho? Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não podemos viver no passado. As coisas velhas já passou. O apóstolo Paulo já falou ali, ó. Já passou, já passou. No passado, há o que, gente? Se a gente for bom aqui interpretar, no passado tem o que? Quem pode me dizer aí? Eu pago um lanche. Olha, se animaram ali, ó. No passado, gente, há coisas velhas, há pecado, há erros, há coisas que Deus já deixou para trás. O próprio Deus já disse: eu já deixei para trás isso. Esquece, vive uma coisa nova, vive uma mudança, começa a ser maduro. Ninguém falou, né? Então não vai ganhar lanche. E por que ainda nós insistimos em vivermos no erro ou no passado todos os dias? Tem gente que muitas das vezes cai, fica deprê. Meu irmão, levanta a cabeça, minha irmã, levanta a cabeça. Deus, Ele quer transformar, Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Sabe, ó, quem marcou aí, não tem relógio aí, ó? Que horas são essas? Quem pode me dizer? 8h50, né? 8h49 já se tornou passado. O minuto que você viveu há um minuto atrás se tornou passado. Não ame o passado. Quem vive no passado é o diabo. Por isso ele insiste todos os dias em me acusar e te acusar. Então convido a vocês, não viva com ele lá. Liberte-se, seja transformado. Quem vive no passado é o diabo. E ele é expert em te acusar todos os dias. Quem sofre acusação aqui? Olha. Você vai viver com ele no passado? Não. Deus te dá novas oportunidades hoje. A transformação só acontece quando há mudança de valores. E isso significa que é metanoia. Transformação só acontece quando você entende e muda os seus valores.
Quando você entende que as coisas de Cristo são valores inegociáveis, aí, meu irmão, ninguém te segura não. Ninguém te segura. A transformação, ela vai ser genuína. E outra coisa, queridos, não forcem. A transformação, ela precisa ser natural. Ela precisa ser simples e constante. Quando você vai para uma academia, você malha para querer ter músculos firmes, né, fortes. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece quem malha, aí a galera. Isso é uma rotina. Mesma coisa no jiu-jitsu, né, David? Você não aprende uma técnica em um dia, no outro dia você já esqueceu, se você não praticar. Então é importante, gente, que a gente entenda que os valores, eles precisam ser ajustados na nossa vida. Cristo pagou um alto preço por mim e por você. E qual é o seu valor? Será que você está negociando esse valor que Cristo pagou por você? Ainda há coisas que precisam se tornar passado para você? Se sim, comece a torná-los ele agora. Se há coisas ainda em você que precisa se tornar passado, não viver mais aquilo, começa a partir de hoje, de agora, a dizer: Deus, eu tenho certeza, eu não sei aí, se vocês, eu acredito que o Espírito Santo, ele esteja tocando no seu coração e dizendo na sua mente: isso aqui você precisa mudar. Essa área aqui, você precisa me entregar. Olha, aquele pecadozinho de estimação que tu fica aí. Me entrega. Há coisas que precisam ser jogadas no passado, se tornar passado nas nossas vidas. E no mesmo livro, só que no versículo 14 e 15, em 2 Coríntios diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E aí a gente já sabe que nós devemos viver por Cristo e ser transformados por ele. É por ele que devemos viver, e o preço que Jesus pagou por mim e por você, é muito alto para vivermos ainda na mediocridade do nosso orgulho, da arrogância, dos prazeres. Muitas das vezes queremos viver na altivez, como alguém que é difícil muitas das vezes de aceitar correção, de direção. Muitas das vezes queremos ser pessoas que não somos, viver num padrão que não podemos. E isso é falta muitas das vezes de humildade, de quebrantamento. E queridos, a gente vai ver algumas coisas aqui, estou correndo para terminar, e a gente precisa entender que devemos ser humildes. Devemos ser humildes. Deixe Deus transformar a sua vida. Seja humilde. Viva essa transformação diária. É muito bom quando a gente começa a decidir a mudar as coisas e ver sentido. E ver realmente sentido na transformação. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só Ele nos transforma. Só Jesus nos transforma. Ele só nos transforma se permitirmos que isso aconteça. Ele tem o poder de fazer, mas Ele só vai fazer se permitirmos Ele entrar na nossa vida e Ele transformar as áreas que Ele ainda precisa. Seja o casamento, seja a família, seja no seu emprego, no seu trabalho, seja o seu comportamento, seja o seu palavreado, seja as suas atitudes. O pastor Kleber fala muito, palavras convencem, mas a atitude, o seu comportamento, ele arrasta. Então viva isso, mude. Eu sei que muitas das vezes, queridos, não é fácil, é difícil permanecer firme, mas não podemos viver na mesmice.
nas mesmas coisas todos os dias. Todos os dias. Não é fácil. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, para mim e para você, há tempo certo para todas as coisas. Há propósito certo no tempo certo para todas as coisas. Espere o seu tempo. E se ele não chegou, é porque há coisas que ainda precisam ser transformadas em você e em mim. E eu tenho convicção, eu tenho certeza disso na minha vida. Há coisas que ainda não aconteceu porque ainda precisa ser transformado ainda. Eu preciso de mudança. Eu preciso entregar mais a minha vida a Jesus. Abrir o meu coração para Ele. A deixar que Ele transforme a minha vida. Salmo 16:11 diz assim, ó: tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na presença, eternos prazeres à tua direita. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Quando andamos guiados pela palavra de Deus, a palavra do Senhor, temos alegria e satisfação. É só através do Espírito Santo e a palavra dele que nós temos satisfação e mudança. E eu queria que vocês ficassem em pé e meditassem nisso. Já já a gente vai cantar uma canção. Se você quiser vir aqui na frente, se colocar diante de Deus, fica à vontade. Mas quando somos guiados pela palavra de Deus, quando a gente permite essa metanoia acontecer na nossa mente, a não viver no padrão desse mundo, mas mudar a nossa mente, porque no mundo já tem muitos modelos, galera. É na academia, é no trabalho, é na faculdade, é na rua. Tem muitos modelos, mas são modelos que muitas das vezes não podemos seguir. E a gente precisa ter muito cuidado. Quando andamos guiados pelo Senhor, pela sua palavra, temos alegria e satisfação nele. Quando somos transformados pela palavra de Deus, tudo muda em nós. Quando temos o encontro com Cristo, não somos mais os mesmos. E nele há satisfação. Quem precisa ser transformado aqui? Tem alguma área na sua vida que ainda precisa ser transformada? Levante sua mão, tem? Quem precisa ser mais satisfeito no Senhor aqui? A partir de hoje, a partir de agora, é uma oportunidade a você a mudar, a permitir o Espírito Santo a transformar o seu coração. Eu não sei quem recebeu essa palavra com amor, mas a transformação é contínua, queridos. Ela é para mim, ela é para vocês. E precisamos permitir o Espírito Santo agir na nossa vida. Deixe Ele agir. Deixe Ele mudar a vida de vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos.